alunos do quarto ano, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sou a professora Patrícia Mello, vocês já me conhecem. E hoje estamos com mais atividades de matemática, tá certo? Agora da apostila, da 14ª apostila, tá bom? Mas primeiramente, procure um lugar bem tranquilo para você fazer essas atividades, pois essa apostila só contém atividades avaliativas, tá bem? E hoje nós vamos fazer algumas revisões para que vocês possam fazer bem tranquilo as atividades de vocês, tá bom? Mas corre lá, higieniza suas mãos e volte com seu material, seu estojo, tudo que você precisa para fazer essa atividade, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou fazer com vocês algumas revisões e atividades que estão lá na apostila. Fiz uma sequência conforme está lá, com a atividade número 1, a número 2, a número 3 e assim por diante, tá? Então, essas atividades são parecidas, não são iguais, então a explicação daqui vai valer para a realização dessas atividades, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira atividade da apostila é sobre ângulos. Vocês lembram o que são ângulos? Ângulos são segmentos de retas, tá certo? Duas semirretas. Olha só, elas possuem dois segmentos partindo da vértice. O que é vértice? É aquele ponto de partida das retas. Então aqui eu vou representar para vocês o ângulo reto, tá certo? Então vamos lá. Nós temos esses pontinhos que nos ajudam, né, a fazer essas linhas. Primeiro, eu tenho que marcar onde vai ser a minha vértice. No caso, bem aqui, praticamente no meio, né? E o ângulo reto, ele tem 90 graus, tá? Então, eu vou ligando aqui os pontinhos, olha só. Aqui eu contei, ó, um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Tá? Então, esse é um ângulo reto. Ele contém 90 graus, tá? E lá na apostila, vocês vão representar o ângulo reto, o agudo e o obtuso, tá? Pode dar uma olhadinha lá nos outros vídeos para relembrar como que esses ângulos são? Pode, mas vocês vão fazer utilizando os pontinhos, tá? E agora nós vamos para a próxima atividade. Então, na atividade 2 da apostila de vocês, nós temos as frações equivalentes, tá? Então, percebam aqui que eu fiz duas figuras, vou até contornar aqui para vocês, ó. Essas duas figuras, elas têm o mesmo tamanho, tá? Ó, eu marquei aqui, tem 30 centímetros por 20. Essa também, deixa eu deixar mais forte aqui. Tá? Então, essas duas figuras, elas têm o mesmo tamanho, tá? E eu vou repartir elas em diferentes espaços, olha só. Primeiro, vamos repartir igualmente. Repartir essa figura em 3 partes. Essa eu vou repartir em 3 partes também. Agora, eu vou pintar também as partes iguais, tá? Vou pintar aqui. E aqui também. Aí, eu pintei as duas figuras, né, igualmente. Agora, eu vou repartir uma delas. Não ficou muito retinho, mas dá para entender, né?
Então, aqui, essa primeira figura, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá? E essa ficou com 1, 2, 3. Então, o que mudou? Mudou que uma figura ficou dividida em mais partes e a mesma figura, né, ficou dividida em 3. E como que eu represento essa primeira figura aqui? Primeiro, né, quantas partes ela está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembram que esse número que vai embaixo, que é o denominador, nós mudamos o nome, lembram disso? E aqui em cima vai as partes pintadas ou as partes consumidas. Quantas partes pintadas? 1, 2. Então, como que eu leio essa fração? 2 sextos, tá? O 2 fica 2 mesmo, o que vai mudar sempre é o número e que fica embaixo, tá? Então, 2 sextos. Como que eu monto essa fração? Eu tenho a figura, ela tem quantas partes? 1, 2, 3. Então, o 3 é embaixo. E quantas partes pintadas ou consumidas? 1. Como que eu leio essa fração? 1/3, tá? Então, vocês podem perceber que essas duas figuras, essa 1/3 equivale, né, ao mesmo que 2 sextos. Por quê? Porque as figuras têm o mesmo tamanho, elas só estão divididas, em partes diferentes, tá bom? Então, lá na atividade, na apostila, é isso que vocês vão perceber. As figuras que têm o mesmo tamanho, que elas podem estar divididas em partes diferentes. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão ligar uma figura à outra, tá? Eu tenho esse outro exemplo aqui, que também eu fiz as duas figuras no mesmo tamanho. Só que essa eu dividi em 2 partes e essa eu dividi em 4 partes, tá? Então, eu vou pintar as duas partes aqui para vocês verem, ó. Então, olha só, as duas figuras são equivalentes, tá? Só que essa está dividida em 2 partes e essa está dividida em 4 partes. Eu identifiquei isso, o que eu vou fazer? Eu vou ligar, tá? Na questão de eu montar a fração para vocês, é só para vocês relembrarem como que nós lemos, como que nós montamos a fração. Vocês não vão precisar montar lá na atividade avaliativa, tá? Foi só para relembrar mesmo, tá? Observem bem as figuras e é isso que vocês vão fazer lá, tá certo? Na atividade número 3 da apostila de vocês, que também é uma atividade avaliativa, nós temos lá, tipo, como se fosse um probleminha, né? Que fala sobre o sistema monetário, o que eu tinha, o que eu gastei e quanto eu fiquei. Então, esse é só um exemplo para vocês conseguirem fazer lá, tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui, eu tinha R$3.225, eu gastei R$1.572, fiquei com, então nós vamos ter que montar uma continha aqui, tá? Então, olha só, se eu gastei, então eu tirei desse montante aqui, então, vamos lá, 3.225. Se eu gastei, eu tirei. Então, o cálculo é de menos 1.572 reais. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar nosso cálculo. 0 tira 0 é 0, 0 tira 0 é 0, vírgula embaixo de vírgula. 5 eu tiro 2, né? 5 tira 2, então eu tenho 3.
Aqui, o 2, eu preciso tirar 7. Consigo? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou emprestar do meu vizinho. O 2 ficou valendo 1, emprestou para o vizinho, que ficou valendo 12. 12 eu tiro 7, aí eu consigo, né? Então, olha só. Eu tenho 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fico com 5. Para tirar 5, eu consigo? Não, então eu vou emprestar do meu vizinho também. O 3 ficou valendo 2. E o vizinho emprestou, aqui ficou valendo 11. 11 eu tiro 5, dá? Sim. Então, vamos lá. 11, eu tiro 1, 2, 3, 4, 5. Resta 6. Podem usar objeto de contagem, podem usar os dedos, os lápis, do jeito que vocês são acostumados a fazer, tá? 2 eu tiro 1, resta 1. Então, eu tinha R$ 3.225, eu gastei R$ 1.572, eu fiquei com R$ 1.653. Certo? Então, esse foi só um exemplo. Agora, lá na atividade de vocês, são outros números, tá? Então, prestem atenção. Lá tem um espacinho para montar a conta. Não pode montar com a calculadora, tá certo? Então, vamos para a próxima atividade. Então, aqui, estamos na atividade 4. Esse também é um exemplo parecido com o que vocês têm na apostila, tá? Então, para relembrar, olha só, que eu fiz uma tabela do quadro Valor de Lugar, tá? Lá na apostila vocês também tem uma casinha que contém um número, presta bem atenção naquele número que tá lá, tá? Aqui eu tenho o 32.885, tá? E lá na apostila tá perguntando assim, para você observar o número e quantas ordens tem esse número, tá? Como assim ordens? Então, vamos colocar esse número na nossa tabelinha? Vamos colocar, então. Começa lá no 5. O 8, depois o 8, o 2 e o 3, tá? Vamos lembrar que cada quadradinho desse é uma ordem. Cada número, ele ocupa uma ordem, tá? Então, essa é a primeira ordem. Essa é a segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem, tá? Então, podemos saber que esse número aqui, que é do meu exemplo, ele tem 5 ordens, tá? Então, vamos responder lá. 5 ordens. Na letra B, qual o valor relativo do algarismo 8? Aqui, nesse caso, vamos fazer uma mudancinha ali, ó. Em vez do algarismo 8, porque eu tenho dois números 8, senão vai confundir, né? Então, vamos colocar aqui o número 3, tá? Que fica melhor para vocês entenderem, tá? Então, o valor relativo. Enquanto nós falamos em valor absoluto e valor relativo, né? Vamos relembrar também. O valor absoluto é o número como ele é mesmo. Se é o 3, é o 3, ele vale 3. Se é 2, ele vale o 2 mesmo. Se for o 5, ele vale o 5 mesmo. Quando é relativo, vocês têm que lembrar em qual posição que ele ocupa lá no quadro Valor de Lugar. Aqui eu estou querendo saber o valor relativo do algarismo 3. Então, eu sei que o 3 está ocupando a dezena de milhar, tá? Se é dezena de milhar, lembrem lá, dezena. Uma dezena é 10, 2 é 20, 3 é 30. Só que ela está na casa do milhar. Então, é 30 mil. Então, o 3 equivale a 30 mil. Tá? Então,
esse é só um exemplo, lá na apostila eu sei que é outro número, tá certo? Então, vamos seguindo para a próxima. Qual é o número que ocupa a ordem da unidade de milhar? Tá? A ordem da unidade de milhar. Então, eu tenho que olhar também na tabelinha. Lá na atividade avaliativa não tem a tabelinha, mas você pode montar essa tabelinha para que você coloque os números e que você consiga realizar essa atividade bem tranquilamente, tá? Então, olha só, na unidade de milhar eu tenho qual número? Eu tenho o 2, tá? Então, você só vai colocar ali o 2, tá certo? Qual é o número que ocupa a ordem da unidade de milhar? É o 2. E que número que vale o 2 aqui na unidade de milhar? Unidade de milhar, milhar, então é 2.000, tá? Mas aqui só está pedindo que número que ocupa, então é o 2, tá? Lá também você vai colocar o número que ocupa na unidade de milhar. Então, vamos para a letra D. Aqui fala assim, como se lê esse número? Do que está falando? Qual número que se trata? Desse número aqui, não vão confundir, tá? Então, como se lê esse número aqui? No caso de vocês, é lá o número que está na apostila. Lembrem sempre que o que eu estou fazendo aqui é uma revisão para que vocês relembrem algumas coisas para poder realizar as atividades, tá? Então, voltando lá. Como se lê o número que está na casinha? 32.885. Aqui o meu espaço está um pouco pequeno, vou fazer com a letra bem pequena, mas é isso mesmo, olha só. 2.885. E coube. Então, é isso, tá? Por enquanto, aqui chegou ao fim, nós já vamos para a próxima atividade. Então, voltando para mais uma atividade, né, da apostila, essas atividades também são exemplos, tá? São exemplos que são parecidos, então lá na apostila vocês vão ver que as atividades são diferentes, tá? Então, vamos prestar atenção para vocês conseguirem resolver lá depois, tá bom? Então, vamos lá. Situação, problema. Letra A. O dono de um restaurante encomendou 1.132 pacotes de arroz, com 5 quilos cada um. Quantos quilogramas de arroz ele comprou? Então, vamos lá pensar, né? Ele comprou 1.132 pacotes, tá? Cada pacote de arroz, vocês aí na casa, se quiserem, vão lá, dê uma olhadinha no pacote de arroz. Às vezes a mãe compra aquele pacote de 5 quilos, né? Então, olha só, cada pacote tem 5 quilos. Então, imaginem, 1.132, tá? Como será que eu faço essa conta? Será que eu vou contar de um em um para saber? Porque um pacote tem 5 quilos, 2 pacotes são 10, 3 são 15, mas é muitos pacotes, né? Então, para simplificar tudo isso, que cálculo que eu faço? Será que eu quero dividir? Eu estou distribuindo alguma coisa aqui? Vocês leram? Vocês entenderam, né? Será que eu estou distribuindo? Não, né? Será que eu estou somando? Se for somar de um em um, vai dar trabalho, né? Então, eu vou fazer aqui essa continha com vocês, tá? 1.132. O que se encaixa melhor aqui é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar esse número por 5. Vamos lá. Tabuada na mão. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15,
mais 1, 16. 5 vezes 1 é 5 mais 1, 6. 5 vezes 1, 5 novamente. Quanto que eu tenho aqui? 5.660 o quê? Qual que é a pergunta? Quantos quilogramas de arroz ele comprou? Olha só quanto. 5.660 quilos. Quilogramas, tá? Aqui eu não deixei espacinho para resposta, mas é bem aquilo que a gente sempre reforça. Todo probleminha pede uma resposta, então você vai colocar lá. Ele comprou 5.660 quilogramas de arroz, tá? E agora é com vocês. Lembrando que esses 3 probleminhas que eu fiz aqui é uma sequência, então o segundo você também vai ter que consultar o primeiro, o último probleminha você vai ter que consultar o segundo. Lá na apostila é a mesma coisa, tá? Então se você errar nesse primeiro, você vai seguir errando nos outros, então presta bem atenção e vamos para a letra B. Então aqui na letra B, continuando, né, com o raciocínio lá do primeiro problema. Esses pacotes de arroz foram gastos em 5 semanas. Na primeira semana foram gastos 1.885 quilos. Quantos ainda sobraram para as próximas semanas? Então, como que eu vou fazer esse cálculo, né? Então, eu vou pegar o resultado do primeiro problema, que deu 5.660. E que cálculo será que eu vou fazer aqui? Que esses pacotes foram gastos em 5 semanas, né? Então, tá contando que na primeira semana foram gastos 1.885 quilos. Então, não foi gasto tudo na primeira semana. Então, quanto será que sobrou para as outras semanas? Como que eu faço? Eu peguei, né, o total de quilos que foi comprado e eu vou tirar já o que foi usado. Quando eu tiro, que tipo de cálculo que é? De menos, né? Então, vamos lá fazer a subtração. Menos 1.885. Tá? Então, vamos lá. 0 tira 5. Eu consigo tirar de 0 tira 5? Não, eu tenho que emprestar já do vizinho. O 6 emprestou 1 e ele ficou valendo 5. Agora sim, 10 tira 5, 5. 5 tira 8, eu consigo de 5 tirar 8? Não, então também tenho que emprestar. Emprestei aqui do meu vizinho 1, que ficou 15, e aqui na centena ele ficou valendo 5. 15 tira 8. Então, vamos pensar assim, de 8 para chegar no 15, 8 na cabeça, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu preciso de 7. Tá? E agora, 5 para tirar 8 também não dá, eu vou ter que emprestar do meu vizinho. Então, o meu vizinho ficou valendo 4, emprestou, ficou 15, é a mesma situação. 8 para eu chegar lá no 15, vou precisar de 7. E 4 tira 1, 3. Então, qual que é a resposta desse problema? Quantos ainda sobraram para as próximas semanas? Sobraram para as próximas semanas 3.775 quilos do quê? De arroz. Tá? Não esqueça de escrever a resposta aqui embaixo, certo? Agora nós vamos para a letra C, na sequência dos problemas. Continuando aqui na letra C, na sequência dos problemas, na segunda semana foram gastos 2.240 quilos de arroz. Quantos quilos sobraram para a terceira semana? Olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado do último probleminha
e para eu poder resolver esse daqui, tá? Então, quanto que deu lá? Deu 3.775 quilos de arroz, né? Então, aqui já está contando que foi gasto 2.240. Agora eu quero saber quanto ainda que vai restar para a terceira semana. Então, vamos lá. Para isso, né, como o segundo problema, nós fizemos uma subtração. Será que aqui nós continuaremos com a subtração? Sim. Então, vamos pegar lá o 2.240. Não esquecer do sinalzinho, né? E vamos fazer a subtração. 5 tira nada, 5. 7 eu tiro 4. Eu tenho 7, eu tiro 1, 2, 3, 4. Resta 3. 7 eu tiro 2. Fica 5. E de 3 eu tiro 2, fica 1. Então, qual que é a resposta para esse problema? Sobraram para a terceira semana 1.535. Esse eu vou colocar a resposta aqui, porque é o último, tá? Então, aqui, ó, sobraram 1.535 quilogramas. Pode colocar quilograma ou só abreviar. Para abreviar, seria assim, tá? O K e o G. De arroz. Pode continuar aqui para a terceira semana, tá bom? E essa foi o nosso resultado dos probleminhas, tá bem? Lá na apostila, vocês vão fazer seguindo esses exemplos, tá? Então, vamos para a próxima. Dando sequência, então, nas atividades avaliativas, só que a nossa revisão, né? Então, vocês têm aí mais uma atividade, aí que é das cédulas, né? Então, pula, vamos para essa daqui que vocês precisam relembrar também, tá? Então, olha só, eu fiz uma situação parecida com a que está ali na apostila. Então, vamos analisar esse número aqui. Na biblioteca de Singés, há 43.927 livros. Decompondo esse número nas diversas ordens, tem-se. Então, eu fiz essa atividade aqui com 4 alternativas, sendo uma delas a correta. Tá bom? Então, vamos analisar. Esse número aqui, eu vou colocar lá no quadro valor de lugar, tá? Para vocês lembrarem como é que nós fazemos, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, né, da unidade. 7 unidades, olha só. 2 dezenas, 9 centenas, 3 unidades de milhar e 4 dezenas de milhar, tá? Para realizar essa atividade, tanto essa como a da apostila, né? Porque essa, lembrando vocês que é só um exemplo, não são os mesmos números que está na apostila. Então, mas é para vocês terem uma noção de como que vocês irão fazer. Primeiramente, no verso da folha de vocês, montem essa tabelinha aqui do quadro valor de lugar, tá? Montou, coloca o número que pede lá na apostila, cada um no seu lugar, tá? E aqui vocês vão ver as possibilidades de decomposição, tá? Assim como fala ali, que existem diversas ordens, né? Decompondo esse número nas diversas ordens. Então, o que eu quero que vocês entendam é que esse número, se eu ler ele inteiro falando em unidades, vale, porque é aquilo que eu mostrei com os cubinhos do material dourado. Se eu juntasse 43.927 cubinhos, né? Olha só quantos cubinhos.
também está valendo. Eu teria sim essa quantidade em unidades. Só que como são muitos, né? Seriam muitas unidades, que nós fazemos aquela troca de 10 em 10, né? Mas aqui é para vocês analisarem, por exemplo, lá, se eu pegar só o 27, eu posso dizer que eu tenho 27 unidades? Sim, eu tenho que levar em conta sempre o último número aqui, ó, a última letra no último número, tá? Então, aqui, eu posso sim falar que eu tenho 27 unidades, tá? Eu poderia também falar que eu tenho 927 unidades? Sim, porque eu levo em conta a casinha que o último número se encontra, tá? Nesse caso aqui, eu poderia circular esses 3 números e dizer que eu tenho 439 centenas? Sim, tá? Então, é isso que vocês vão fazer após vocês montarem o quadro valor de lugar, né? Vocês vão olhar aqueles exemplos na letra A, B, C e D e vão ver se confere, tá? Que nem no primeiro exemplo, se eu circular só o 43, olha só, 43 dezena de milhar, já não tá certo, porque o 3 deveria estar na dezena de milhar, e não. Então, já sabemos que a letra A não está certa. Aí, vamos pular lá, vamos para a letra B, 439 centenas, olha só, acabei de circular ele aqui. O último número está na casa de centena? Sim, está. Então, há a possibilidade que esteja correta. Vamos continuar interpretando a letra B. E 27 unidades. Circulando 27, eu tenho 27 unidades? Considerando a última casa? Eu tenho. Na letra C, 43 unidades de milhar. Vamos circular aqui só o 43. 43 unidades de milhar está no lugar. A unidade de milhar está aqui na última casa. Então, essa primeira, tudo bem. E 927 dezenas, olha só. 927 dezenas. Tem dezena aqui? Não, aqui é o lugar da unidade. Então, essa opção não está certa. Tá? E daí na letra D, 43 unidades de milhar? Está, o 3 está na unidade de milhar, 43 unidades de milhar. E o resto? 92 centenas, 92, o 2 está onde? Na dezena, ela está falando que é centena. Então, essa opção também já não está correta. Então, vocês vão eliminando, fazendo dessa forma, utilizando a tabelinha do quadro valor de lugar, tudo bem? Então, por hoje, a nossa revisão, né, está completa. Ainda tem mais, claro, porque eu já volto com vocês com a apostila, onde estão as avaliações corretas, com as atividades corretas, né? Vou fazer a leitura para vocês. Então, qualquer dúvida, procure a sua professora no grupo de estudos. E eu já volto com vocês com a apostila, tudo bem? Até mais! Olá, alunos! Voltei aqui com vocês agora com a apostila, tá? Depois de toda aquela explicação, né? Corre lá, toma uma água, relaxa um pouquinho e agora vamos para as atividades avaliativas, tá certo? Aqui nessa primeira folha da apostila, vocês já sabem, né, o que é necessário fazer. Então, coloca o nome da escola completo, o nome da sua professora ou do seu professor, o seu nome completo, coloca lá se é quarto ano A, B ou C, né? Coloca tudo bem certinho. Por quê? Porque atividade sem nome, a professora às vezes não consegue saber de quem que é, né? Então, vamos fazer tudo bem direitinho e bem caprichado, tá bom? Então, a nossa primeira atividade dessa apostila, ela é avaliativa, é de matemática, e aqui vocês podem ver que
nós temos a semana, né, que é do dia 9/9 até dia 15/9. Essa é a 14ª apostila. Nessa primeira tabelinha aqui, nós temos as disciplinas, né, que todas são avaliativas dessa semana. Então, a dica é: leia com calma, acompanha junto com o vídeo, tá? Presta bem atenção. Qualquer dúvida, pode procurar a sua professora no grupo de estudos, né? Mas quando é atividade avaliativa, a gente precisa tentar fazer, ler, compreender, né? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura para vocês da apostila e do que tem que ser feito. Na atividade 1, vocês vão colocar a data ali do dia que vocês estão realizando essa atividade, tá? Na número 1 desenhe os ângulos abaixo, tá? Aqui tá o valor dessa atividade. Vocês vão utilizar esses pontinhos do jeito que eu expliquei para vocês lá na revisão, tá certo? Aqui vocês vão desenhar o ângulo reto, ao lado o agudo e ao lado o obtuso. Se precisar pesquisar, mas eu não lembro mais como que são esses ângulos ou o que é ângulo, dá uma pesquisadinha, volta alguns vídeos lá atrás que tem explicação mais detalhada, até com os exemplos. Ou se não, pode pesquisar no Google mesmo, né, para vocês verem, para vocês relembrarem, tá certo? Mas vamos lá. Na atividade número 2, ligue as frações que são equivalentes, tá? Lembra lá também que eu fiz os exemplos e eu liguei lá para vocês perceberem, relembrarem, né, como que faz essa atividade. Então, vamos na terceira. Na número 3, Juliana criou uma tabela para organizar os seus gastos. Complete a tabela fazendo as operações necessárias para obter o resultado, tá? Então, aqui eu tinha, aí tem os valores, ao lado eu gastei e aqui fiquei com, tá? Então, vocês já devem saber que tipo de cálculo que vocês vão fazer aí, né? Eu tinha, então, no passado. Aí, eu gastei, né? Então, como será que faz? Relembrem lá também as explicações, né? Que eu dei lá no início. E vamos fazer. Armem a sua continha nesse espaço, tá? Não façam com a calculadora, porque senão nós não sabemos o método que você usou para chegar ao resultado, tá? Então, precisam ficar aqui as continhas, tá? Então, vamos para a número 4. Na número 4, observe com atenção o número da casa de Suzana e, em seguida, responda as questões. Olha só, a casa de Suzana, o número dela é 25.793. Aí tem algumas perguntinhas ali. Quantas ordens tem esse número? Qual o valor relativo do algarismo 7? Então, olha lá onde que está o número 7 e que número que ele representa ali. C. Qual é o número que ocupa a ordem da unidade de milhar? Como se lê esse número? Então, baseado lá na explicação, resolva essa atividade, tá? Na número 5, letra A, temos alguns probleminhas, né? Resolução de problemas. Então, vamos lá. Um padeiro encomendou 1.247 pacotes de farinha de trigo, com 5 quilos cada um. Quantos quilogramas de farinha de trigo ele comprou? Esse probleminha está parecido com aquele que eu dei de exemplo, não é? Então, vamos lá. Não esqueçam de escrever a resposta, pois se não responde, não escreve a resposta, a atividade fica pela metade, tá? Então, daí não vale essa nota inteira. Então, precisa ser completinha. Na letra B, esses pacotes de farinha de trigo foram gastas em 3 semanas. Na primeira semana, foram gastos 2.080 quilos de farinha de trigo. Quantos ainda sobraram para as próximas semanas? Na letra C, na segunda semana, foram gastos 2.375 quilos de farinha de trigo. Quantos quilos sobraram para a terceira semana? Então, vocês já perceberam, assim como lá na atividade do exemplo que eu dei, vocês podem perceber que
a atividade da número 5 na letra A, a B e a C, elas estão ligadas. Então, se você errar uma, você vai seguir errando as outras. Então, preste bem atenção. Aí, nós temos aqui uma atividade de reposição. Essa atividade fala assim: Renê entrou em uma livraria e comprou um livro por R$ 35,00 e uma caneta por R$ 3,00. Quais as cédulas que Renê poderá usar para pagar sua compra? Né? Lembrando que cédula lembra o quê? Lembra dinheiro, né? Então, aqui você vai marcar a resposta correta. Então, é uma só, tá? Na letra A fala assim, é uma cédula de R$10, 5 cédulas de R$5 e 3 moedas de R$1. Na letra B, uma cédula de R$10, 4 cédulas de R$5 e 3 moedas de R$1. Na letra C, 2 cédulas de R$10, uma cédula de R$5 e 3 moedas de R$1. D, 2 cédulas de R$10, 2 cédulas de R$5 e 2 moedas de R$1. Então, qual delas é a correta? Tá? Na número 2, na Biblioteca Pública de Singés, há 32.628 livros. Decompondo esse número nas suas diversas ordens, tem-se, na letra A, 32 unidades de milhar, 62 centenas e 8 unidades. B, 326 centenas e 28 unidades. C, 32 unidades de milhar e 628 dezenas. Ou D, 32 dezenas de milhar e 628 unidades. Então, essas foram as atividades, né, de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora lá no grupo de estudos. E por hoje é só. Fiquem com Deus.